nós temos um alto privilégio de ter acesso às palavras do Senhor Jesus e descobrir qual é a boa e perfeita vontade dele para nós. Vamos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 13. Ó Deus e Pai, nos ilumina o nosso entender e fala conosco pelas tuas palavras, que assim seja. No 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para o Pai, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso lhe disse: nem todos estáis limpos. Então, era algo normal, né? A pessoa chegava na casa de outra pessoa e ela tinha um servo, ou a própria pessoa, né? Se ela não tivesse tais condições, ela lavava os pés das pessoas, porque naquele tempo não era habitual tomar muito banho. É diferente dos dias de hoje, mas naquele tempo não era habitual, não havia chuveiro, não havia casa de banho. Então, normalmente as pessoas que chegavam das ruas, elas só lavavam os pés, porque como andava na poeira, o pó e tudo essas coisas, era necessário se lavar os pés para estar limpo, né? E da mesma forma, Jesus então decidiu pegar uma bacia, a toalha, lavar os pés aos seus discípulos como uma demonstração de humildade, de servo. Por isso que o Senhor Jesus diz: eu não vim aqui para ser servido, mas para servir. O verdadeiro servo, ele serve o seu próximo. Como diz o mandamento, né? Amará o seu próximo como a ti mesmo. O que hoje nós percebemos é que as pessoas perderam até o amor próprio, né? Elas perderam o amor por si mesmo. E se elas não amam a si mesmo, também não vão conseguir dar amor ao seu próximo. Mas Jesus começou a limpá-los. O objetivo daquela limpeza era para que os discípulos tivessem parte com Deus. Porque se você imaginar, né? Por que eu preciso ter parte com o Senhor Jesus? Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é limpo. Então eu não posso ter parte, eu sendo sujo, pecador, eu não posso ter parte ou santidade ou comunhão com Jesus que é santo. Então eu preciso primeiro me purificar. Por exemplo, em Jerusalém havia muitas piscinas, muitos tanques de água. Esses tanques tinham um objetivo. Por exemplo, ao redor do templo havia vários tanques de água. Esses tanques serviam, por exemplo, a pessoa que vai adorar no templo ou vai levar uma oferta. Ninguém poderia entrar no templo sem antes passar pelas águas da purificação. Porque ali, naquelas águas, a pessoa deixava a sujeira dela, a imundícia dela. E não só apenas exterior, mas principalmente aquela que é da alma, que está impregnada no coração. Então, ela se purificava, vestia as vestes novas e ela entrava no templo. A mesma coisa acontece hoje quando nós nos arrependemos. Então, nós estamos nos lavando. A mesma coisa também é quando nos batizamos nas águas. O batismo é uma vez só.
Mas quando decidimos morrer para esse mundo, então o batismo serve como uma forma de purificação dos nossos pecados, o abandono daquela vida velha, né, cansada, aquela vida que só trouxe desgosto. Então há um despojamento daquela vida. Olha aí o que ele continua dizendo agora no 12. Então depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O bispo Macedo diz assim: mestre e senhor. As pessoas têm sede de títulos e posições que lhe atribuam privilégios e reconhecimento humano. Diante disso, são capazes de trair, mentir e ir contra a própria consciência para terem a glória passageira deste mundo. Assim o ignoram, o maior, único e legítimo detentor de toda autoridade, que se colocou na posição de menor e mais humilde ser humano para nos servir, o Senhor Jesus. Isso mostra que de nada adianta chamar Deus de Senhor ou de Mestre e não se submeter ao seu senhorio por meio da palavra dos seus ensinamentos. E agora, dando continuidade ao 16, ele diz: na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. O Senhor Jesus não precisava reafirmar o que ele estava falando, mas ele queria deixar isso bem vincado, que era o que ele estava falando, era para ficar bem gravado dentro deles. Por isso que ele fala: em verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, mas o enviado maior do que aquele que o enviou. Lá no 18, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo, se alguém comer o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. E disse-lhe, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Veja que Jesus estava na ceia. Muitos confiam naquele quadro em que Jesus está sentado mesmo numa cadeira e uma mesa e está junto com seus discípulos numa mesa. Na verdade, naquele tempo não se sentava em cadeira, se deitava. Ficava apoiado num braço e o outro ia buscando e ia comendo. Por isso que João, ele está aparentemente deitado no peito de Jesus. É por isso. É porque ele estava próximo. Então, se Judas foi servido por Jesus, é porque João estava à sua direita e Judas à sua esquerda. Posições de grande destaque na mesa, porque ele era o principal da mesa. E eles tinham posições, né, muito bem colocadas ali, próximas ao Senhor Jesus. E Judas, mesmo com todas essas pompas, né, ele veio fazer o que ele fez. Comentário do bispo: bocado molhado.
Pela descrição do versículo, entendemos que João e Judas estavam assentados nos lugares de maior honra, João à direita e Judas à esquerda. Assim o Senhor concedeu a ambos o lugar reservado aos amigos e às pessoas mais consideradas. Quem se sentava próximo ao anfitrião, no caso, o Messias tinha o privilégio de ouvir particularidades e de dividir o mesmo prato que ele. E quando este queria mostrar seu apreço em especial por alguém, ele mesmo pegava o pão, umedecia em um dos molhos servido e oferecia ao convidado. Veja que o Senhor Jesus foi benevolente e honrou Judas até o último momento para tentar salvá-lo. Porém, ele escolheu comer indignamente o alimento que poderia libertar a sua alma. Isto é, preferiu endurecer o coração e assim permitir que o diabo assumisse o controle de sua vida, a ser humilde para reconhecer o seu erro. Essa foi a última tentativa do mestre de fazer Judas abandonar sua ideia pecaminosa. Então, Satanás entrou no coração de Judas para fazer o que ele fez. Mas você tem que entender que tudo que vem acontecendo aqui nas Escrituras faz parte do plano de Deus para a salvação dos homens. Então, já era suposto haver um traidor, ninguém sabia era quem. Agora está revelado, era Judas. Aí no 28, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Esse é é o segundo maior mandamento. Quem ama o seu próximo nunca vai lhe fazer mal. Pelo contrário, você vai fazer pelo seu próximo o que você gostaria que o seu próximo fizesse para você. Então, a sua vida vai ser de paz. Que a pessoa que anda tendo que esconder o que ela faz maldade, preocupada se não vão revidar ou vão se vingar, essa pessoa nunca tem paz. Ela está sempre aflita, desconfiada, sendo perseguida. O bispo Macedo diz assim: um novo mandamento. A ordenança do amor ao próximo já fazia parte do decálogo, que é os 10 mandamentos. Portanto, não era algo totalmente novo, mas agora esse mandamento se tornaria ainda mais forte devido ao próprio exemplo do Senhor Jesus. Isto é, o seu amor não constitui em palavras apenas, mas sobretudo na atitude de amar o traidor, suportar as injúrias, conceder perdão, acolher o desamparado e ajudar os fracos, por exemplo. Muitos querem mostrar sua devoção a Deus por meio de palavras emotivas, mas esquecem que o amor se revela principalmente na maneira justa, respeitosa e afetuosa como tratamos as pessoas, em especial aquelas que nada têm a nos oferecer. O parâmetro do amor, a diferença no novo mandamento, é que as pessoas deixariam de amar as outras como a si mesmas para amá-las como o Senhor Jesus as amou. O Altíssimo havia usado o mesmo parâmetro que o ser humano usa consigo para mostrar a medida do amor que deve ter para com os demais. Isto é, assim como as pessoas se dedicam a si mesmas e procuram o próprio bem-estar, deveriam se dedicar de igual modo aos outros. No entanto, um novo padrão infinitamente superior foi apresentado ao ser humano: amar como o Salvador amou. O seu amor se resume em uma única palavra: sacrifício. Isto é,
o mandamento antes escrito com fogo pelo dedo de Deus, seria agora escrito com o seu próprio sangue. Portanto, aqueles que não são capazes de renunciar, perdoar, ser fiéis e se empenhar pelo bem do próximo, a ponto de contrariar a si mesmos, não amam. Amor sem sacrifício não é amor. Então, voltando a ler aqui o versículo 34, que ele resume, né, o servo. O objetivo principal, porque o Espírito Santo vem sobre o servo. Olha lá, no 34, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Quer dizer, esse amor ama até os inimigos, até aqueles que fazem mal a você, que querem o seu mal, você os ama. Por isso que você ora por eles e pede que Jesus os abençoe. No 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. O bispo Macedo diz, por ti darei a minha vida, foi a frase de Pedro. Sem o Espírito Santo, o homem é covarde, instável, e até mesmo suas boas intenções resultam em atos de vergonha e experiências frustrantes. Pedro tinha uma fé sincera, mas apoiava suas decisões espirituais na própria força. Ele declarou ser capaz de dar a própria vida pelo Senhor Jesus, mas o negou 3 vezes. Por isso, minha amiga, meu amigo, a sua fé deve ser guardada e protegida e alimentada, para que você possa ter forças para, nos momentos de tribulação, de tentação, você manter essa fé intacta, forte, firme, para que você possa servir o Senhor Jesus e mais, como Pedro, né, queria seguir Jesus, mas só que Jesus iria passar pela morte, iria ressuscitar para a vida eterna. A hora, o momento de Pedro ainda não havia chegado para ele seguir Jesus nesse caminho, mas muito em breve iria chegar. Assim somos nós, estamos vivos, mas vai chegar a nossa hora. E quando chegar a nossa hora, como é que Jesus vai te encontrar? Pronto, preparado, salvo ou perdido? Guarda essas palavras e pratique-as. Que Deus abençoe você.